Queremos meditar nessa noite no texto bíblico de Bartimeu, cego Bartimeu, sobre o tema deixando a beira do caminho. A beira do caminho, geralmente, quem fica à beira do caminho, raramente é uma situação boa. Você fica à beira do caminho, muitas vezes o carro quebrou, muitas vezes está na beira do caminho pedindo socorro. Eu acredito que na melhor das hipóteses está se esperando uma condução, mas mesmo assim sujeito ao vento, ao sol, à chuva, etc. A menos que se esteja à beira do caminho para esperar um desfile, estar à beira do caminho não é algo bom. E Bartimeu era uma pessoa que estava à beira do caminho, mas que pôde caminhar, trilhar com Jesus. Ele saiu da beira do caminho para caminhar a sua jornada com Cristo Jesus. Mas para que possamos aprender um pouco mais dessa realidade, desta verdade, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no texto de Marcos. Esse texto já foi alvo de meditação há não muito tempo. É bem verdade. Mas a palavra de Deus é algo muito rico. E nós podemos extrair verdades, muitas vezes, sem fins. E nós estaremos abordando novos aspectos, então, desse episódio de Jesus que cura o cego Bartimeu. Convido os irmãos, então, que abram suas Bíblias conforme o texto projetado, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então um cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos dê iluminação, capacitação para que possamos compreender e assim praticar a Tua palavra na nossa vida. Nós rogamos isso, pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Jesus, então, estava na sua última viagem, porque passando por Jericó, Jesus estaria chegando a Jerusalém, onde ali ele seria preso, crucificado e depois ressuscitaria. E Jesus, então, estava passando por Jericó, a famosa cidade de Jericó. A cidade de Jericó existe até os dias de hoje. A mesma Jericó que Josué destruiu, que foi destruída, uma cidade corrupta. Nós cantávamos quando éramos jovens, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vocês se lembram dessa música? Então essa Jericó foi destruída e foi reconstruída por um tal de Hiel, está lá em Reis. E diz o texto que essa cidade estava sob maldição, porque quando ela foi destruída, lá no texto de Josué diz: maldito aquele que reconstruiu Jericó.
É bem verdade que ela foi construída ao lado. Mas esse personagem que reconstruiu, ele teve o seu filho primogênito morto e depois o seu segundo filho também, como maldição, que fora pronunciado pelo próprio Deus, através de Josué, quando Jericó havia sido destruída. Sendo reconstruída, Jericó, na época de Jesus, se tornou uma cidade importante. Uma cidade onde existiam palácios, onde os imperadores romanos passavam temporadas ali. Jericó é uma cidade com uma baixa latitude, 300 metros abaixo do nível do mar. Jericó não fica muito longe do Mar Morto, aquele mar que recebe, e por isso ele é morto, porque ele não dá. Isso é uma realidade espiritual. Se nós somos pessoas que só recebemos, se só queremos receber, mas nada damos, nós morremos. O Mar Morto é isso, ele só recebe, mas ele não dá nada. Por isso é um mar morto. Jericó não fica muito longe, distante do Mar Morto. Fica nessa região, dessa mesma planície. E Jericó é uma cidade importante. Ali moravam muitos daqueles que trabalhavam no templo. Os irmãos se lembram da parábola do bom samaritano, João capítulo 10, onde o levita estava se dirigindo, estava voltando, e ali se dirigindo também ao templo, aos serviços, aos turnos, e ali que aconteceu toda essa trama do bom samaritano. Então, uma cidade dormitório, muitos sacerdotes, muitos levitas moravam em Jericó, e ali era caminho para Jerusalém, onde as pessoas iam ofertar, onde as pessoas iam prestar culto a Deus, onde as pessoas iam levar os seus sacrifícios a Deus. E passando por Jericó, certamente as pessoas que se dirigiam a Jerusalém estavam já com o coração mais aberto. E Bartimeu, o texto indica que era uma pessoa conhecida, porque diz até o nome do seu pai, Timeu. Bartimeu, filho de Timeu, o nome significa isso. Então ele era conhecido, e essas pessoas são conhecidas, porque elas ficam em pontos estratégicos. E as pessoas muitas vezes passavam e davam suas esmolas. E Bartimeu vivia disso, ele dependia disso, ele era cego. Não de nascença, porque quando ele fala com Jesus, ele fala, eu quero ver de novo. Mas não sabemos o motivo pelo qual ele se tornou cego, mas ele era cego. E ele estava então à beira do caminho quando Jesus estava passando. E ele, sabendo que Jesus estava passando, começou a gritar. O texto diz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo diante das oposições das pessoas que estavam incomodadas porque ele estava gritando, ele continuou a clamar pelo Senhor Jesus Cristo. Até que o Senhor mandou chamá-lo. E ele rapidamente, num salto, foi ao encontro de Jesus, se colocou à frente de Jesus. E Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E ele responde, que eu torne a ver, que eu veja de novo. E Jesus responde, vá, a tua fé te salvou. E o texto diz que ele então passou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Passou estrada fora a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava à beira da estrada, à beira do caminho. Então agora estrada fora, seguia ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos separar esse texto em 3 partes, 3 cenas. E dessas 3 cenas nós queremos tirar algumas lições que são preciosas para a nossa vida. A primeira delas é que Jesus estava indo ao encontro das pessoas.
Não somos nós que podemos nos achegar a Jesus por conta própria. Nós somos incapazes disso, porque os nossos pecados não permitem isso. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Quando pecamos em Adão, então nós nos afastamos, e eu e você recebemos por herança esse pecado. Nós somos solidários a esse pecado, ou seja, não só recebemos como herança, mas também nós pecamos. Nós cometemos pecados. Isso nos afastou de Deus. E esse afastamento nos tornou incapazes de buscar a Deus por conta própria. Mas Deus veio nos buscar. O amor de Deus em Cristo Jesus nos alcançou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, eu acredito que todos sabem de cor esse versículo. Então, Deus fez algo por objeto do seu amor, que somos nós. A ideia do amor abstrato, a ideia do amor romântico, a ideia do amor sentimentos, não é uma ideia bíblica. Evidentemente, ela chegou até nós através da influência helenista, a influência grega, dos filósofos. O amor platônico, tudo isso que os irmãos sabem. Mas o amor bíblico é aquele amor concreto, real, é aquele amor que se faz alguma coisa pela pessoa amada. O que fez Deus por mim e por você? Então Deus ia ao encontro das pessoas. E não foi diferente com Bartimeu. Jesus estava indo ao encontro daquela pessoa cega, mendigo, que dependia da ajuda, que dependia da esmola de algumas pessoas. Nessa mesma cidade, é bastante interessante porque Jesus se encontrou com uma pessoa pobre, uma pessoa marginalizada, uma pessoa que dependia de esmolas, mas também se encontrou com um Zaqueu, um homem rico, um homem conhecido, uma pessoa importante, que era desprezada, é verdade, pelos judeus, porque ele colhia impostos dos seus irmãos e entregavam esses impostos aos romanos. Por isso ele era detestado pelos judeus, mas era uma pessoa rica, era uma pessoa conhecida, e Jesus também foi ao encontro dele, na mesma cidade, Jericó. E Jesus foi ao encontro daquele pobre cego. Jesus está indo ao encontro das pessoas, trazendo o evangelho do reino de Deus. Olha o que nos diz Marcos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Esse era o foco de Jesus. Chamar as pessoas ao arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo e que isso era o mais importante, restaurar o relacionamento com Deus. Restaurar o nosso relacionamento com Deus. Vamos repetir esse versículo? Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Nessa mesma cena, onde Jesus está indo ao encontro, e se encontra com aquela pessoa marginalizada, e o cego Bartimeu, sabendo disso, da presença de Jesus, ele começa a clamar.
Jesus, filho de Davi. É bem significativo essa forma que Bartimeu chama Jesus, porque é um título messiânico. Jesus, filho de Davi. Então, quando ele estava falando que Jesus era filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era aquele que havia sido enviado por Deus. Jesus, filho de Davi, mas, ao mesmo tempo que ele clamava por Jesus, declarando a sua fé de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado, aquele que haveria de vir, o povo começou a criticar Bartimeu. Olha o que diz o texto. E muitos, versículo 48, o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Eu fico imaginando a cena. Vamos voltar ao primeiro século, ali em Jericó, Jesus passando naquela estrada de Jericó rumo a Jerusalém, com uma multidão acompanhando, e ali uma pessoa sentada à beira do caminho, ficando sabendo que Jesus estava passando, de repente começa a gritar, e os que estavam junto acompanhando Jesus, talvez estivessem dizendo: oh, se toca, fica quieto, oh, cala a boca, você está atrapalhando o mestre, não incomoda o mestre. Oh, você aí vai embora, meu, você já é um estorvo já. Talvez muitas pessoas estavam repreendendo Bartimeu, porque ele estava clamando por Cristo Jesus. Isso é bastante significativo. Isso também não pode passar desapercebido. Porque sempre quando nós procuramos buscar ao Senhor Jesus Cristo, clamar pelo Senhor Jesus Cristo, e quando declaramos a nossa fé ao Senhor Jesus Cristo em público, nós enfrentamos oposição. Oposição. Essa oposição que Bartimeu estava enfrentando é uma oposição que todos que servem ao Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje enfrentam de uma forma ou de outra. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 3,12. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. É interessante que o texto não fala alguns, talvez, quem sabe, mas ele diz assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. O que estava acontecendo com Bartimeu é o que acontece muitas vezes comigo e com você. Na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na família, entre amigos. Oposição. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Viver a vida cristã, muitas vezes, traz oposição. Algumas pessoas parece que ficam surpresas com isso. Algumas pessoas se mostram extremamente incomodadas com isso. Algumas pessoas até abandonam a fé por isso. Mas Jesus nunca prometeu algo diferente. Jesus disse, Lucas 9, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus disse isso, Jesus estava dizendo, você tem que assumir, você tem que pegar todo o pacote. Se você quer ser meu discípulo, você tem que viver a realidade de carregar a cruz a cada dia. E como nós já explicamos aqui muitas vezes, carregar a cruz não é aquele vizinho que te incomoda, não é a sua sogra. Pode ser até uma cruz, mas aqui no texto não é ela. Tá? Não põe a culpa nela aqui, no texto não fala dela. Tá? Carregar a cruz aqui significa assumir as consequências do Evangelho. E as consequências do Evangelho, muitas vezes, é ter oposições, crítica, zombaria. Discriminação.
E é o que estava acontecendo com Bartimeu. Ele estava clamando pelo Senhor Jesus Cristo de forma pública. E as pessoas estavam criticando ele. Estavam querendo que ele ficasse quieto. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em outras ocasiões, com Jesus, aconteceu a mesma coisa. Buscar a Jesus tem oposições. Mas continuou firme Bartimeu na sua busca pelo Senhor Jesus Cristo. E aí nós então vamos para a segunda cena, onde Jesus então para e manda chamar Bartimeu. E os discípulos de Jesus vão lá e chamam Bartimeu, dizem para Bartimeu: coragem, ele está te chamando. Ou seja, fica tranquilo, beleza, ele está te chamando. Então, os discípulos já estavam na expectativa de que coisas impressionantes iriam acontecer, porque eles conheciam o que Jesus poderia fazer. Imediatamente, Bartimeu, diz o texto, de um salto, larga a sua capa, talvez a sua caneca. Eu penso que ele tinha duas coisas. A capa, o texto diz que ele tinha essa capa, mas eu penso que ele tinha também ou uma vasilha, uma xícara, alguma coisa em que ele recebia as esmolas. Evidentemente que talvez essa vasilha não representasse nenhum valor, por isso nem é mencionada. Mas diz que ele larga a sua capa, que talvez fosse o único bem que ele possuía, a capa que servia para que ele pudesse se proteger muitas vezes do sol, do frio e de tantas circunstâncias intempéries do tempo. Ele larga essa capa e vai se colocar de frente ao Senhor Jesus Cristo. Ele deixa aquilo que possivelmente poderia também atrapalhar, para que rapidamente ele se colocasse diante de Jesus. E também não pode passar desapercebido como se fosse apenas um detalhe. O texto se colocou isso é porque isso tem um significado. Ele deixou aquilo que pudesse atrapalhar dele se encontrar com Cristo Jesus. Fala, mas é pouco. Isso não significa nada. O que é uma capa? Evidentemente, você pode falar que isso não é nada para ele, mas para aquele cego, mendigo, era algo importante, era a única coisa que ele tinha de um certo valor. Mas o importante é que seja ele, Bartimeu, seja o jovem rico advogado que a Bíblia relata, todos nós precisamos estar dispostos a largar tudo por Cristo Jesus, se necessário for. Aquele rico advogado que é mencionado, diz que Jesus falou, então, você já cumpre os mandamentos, ok, você já sabe a lei, você tem feito isso desde que você é menino, desde que você é criança, agora então, vende tudo o que você tem e segue-me. Aí ele falou, opa, agora complicou. E diz o texto que ele ficou triste porque tinha muitos bens e não largou os seus bens para seguir a Jesus. Diferentemente de Bartimeu, que rapidamente deixou a única coisa que ele tinha para se colocar diante de Jesus. Diferentemente de Zaqueu, que falou, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aquele cego, então, Bartimeu, se coloca diante de Jesus. E Jesus lhe faz uma pergunta que é extremamente importante. Jesus diz àquele cego, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Jesus sendo onisciente, Jesus sendo Filho de Deus, residindo em Jesus toda a plenitude da divindade, Jesus sabia muito bem o que aquele homem precisava. Jesus sabia muito bem que aquele homem era cego,
E quando ele colocou diante de Jesus um homem cego, maltrapilho, e Jesus faz essa pergunta: o que você quer que eu faça? Alguém está perguntando, mas Jesus fez uma pergunta muito óbvia. Fez uma pergunta ridícula. Como que uma pessoa naquela condição chega diante de Jesus e Jesus pergunta: o que quer que eu faça? Mas essa pergunta nem é óbvia, nem é ridícula. Essa é uma pergunta muito importante. E Jesus, em outra oportunidade, uma oportunidade muito conhecida, João capítulo 5 narra isso, onde Jesus vai ao tanque de Betesda, e ali naquele tanque onde ficavam várias pessoas paralíticas, doentes em geral, e diz o texto que um anjo descia de tempos em tempos, agitava a água, e quem conseguisse entrar na água era curado. E havia um homem ali paralítico, muitos anos, e sempre que o anjo agitava a água, ele não conseguia, não dava tempo. Então ele ficava na expectativa, e os anos iam passando, e a pessoa era uma pessoa mal cheirosa, maltrapilha, e né, uma situação que nós conhecemos de uma pessoa de rua, um homem de rua. E Jesus chega para aquele homem no tanque de Betesda e pergunta para ele: você quer ser curado? Novamente você deve estar pensando, algumas pessoas devem estar pensando, mas que pergunta óbvia. E eu digo para você que não é. De fato, você quer ser curado? Vamos voltar ao cego Bartimeu. Ele vivia na beira do caminho. O seu sustento vinha das ofertas que ele recebia, ou das esmolas que ele recebia, das pessoas que estavam passando, principalmente em direção a Jerusalém, para oferecer os seus sacrifícios. Então ele vivia disso. E ele era conhecido por isso. E eu penso que até as suas esmolas eram bem suficientes para o seu sustento. Porque as pessoas que se dirigiam ao culto em Jerusalém estavam com o coração mais amolecido. E era costume dar esmolas. Alguém que dava esmola era considerado como uma boa pessoa. Você verifica isso em todo o Velho Testamento. Então, dali advinha seu sustento. E quando Jesus o curasse, e se ele fosse curado, então isso acabaria. Porque agora, então, ele teria que trabalhar. Ele teria que assumir a responsabilidade da sua vida. Ele não poderia mais viver de esmolas. Ele teria que dar o duro, ele teria que bater o cartão, ele teria que ter chefe. Ele teria que ganhar o dinheiro suado. Você quer ser curado? Foi a pergunta de Jesus. O que você quer que eu faça? Saúde, prosperidade, bens materiais? Muito bom. Nós queremos isso e Deus tem nos abençoado com essas coisas. Mas quando nós recebemos isso, nós recebemos junto com isso responsabilidade. Muitas pessoas, elas dizem que querem ser curadas muitas vezes da boca para fora, porque muitas vezes aquela doença, aquela deficiência, aquela incapacidade, entre aspas, na verdade é uma muleta para ela não encarar a dura realidade da vida. E quantas pessoas se apoiam em muletas para não encarar a dura realidade da vida? Não são poucas. Eu não posso trabalhar aqui que eu tenho uma dorzinha aqui, ó. Talvez Isaías lida com isso diariamente, né? O cara está na caixa há 10 anos, porque diz que tem um negócio aqui na... Sabe uma coisa? As agências do INSS,
onde tem os médicos peritos, elas têm aumentado segurança ano após ano. Então, você entra em algumas agências onde tem perícia, está cheio de segurança. Cheio de segurança. Porque os médicos eram constantemente ameaçados por pessoas que não queriam voltar ao trabalho. Porque ela tinha um negocinho aqui nas costas. Ó. Você quer ser curado? Porque quando você quebrar sua muleta, você vai ter que encarar a dura realidade da vida. Você vai ter que trabalhar. Contei um caso pela manhã. Quero repetir aos irmãos, que evidentemente a maioria não estava. Quando eu estava no meu primeiro ministério, estava numa comunidade mais carente e verifiquei que havia entre a comunidade algumas pessoas analfabetas. E dentre elas havia um especial que ele ia na casa do irmão aqui, né, almoçava aqui, depois tomava café ali, né, um irmão ajudava lá, depois outro dava uma cesta básica aqui. E eu falava, irmão, mas o que acontece? Não, é que eu não tenho leitura. Né, então, você não tem leitura, você não consegue emprego. Era analfabeto, então ele dizia que ninguém lhe dava emprego porque ele era analfabeto. E tinha mais uns 2 ou 3 irmãos numa situação que não eram analfabetos, mas esses trabalhavam e por fim eu falei, bom, o seguinte, eu não sou professor, mas alfabetizar eu acho que eu posso fazer. Eu pego lá minha cartilha A Caminho Suave, o livro Caminho Suave, eu sei que não se usa mais isso, mas vamos lá. Eu vou fazer isso. E falei, marquei, vamos, terça-feira a gente começa. A alfabetização na igreja. O próprio pastor ia dar alfabetização, que a igreja era pequena, tinha poucas pessoas. Acho que a Denise nessa época estava com um nenê pequeno. Eu falei, não, deixa eu que eu vou mesmo, eu faço isso aí, não tem problema não. Marquei, fiquei lá, aí fiquei esperando, esperei, cadê? Nada. Porque a partir do momento que ele soubesse ler, qual que seria a desculpa para não trabalhar? Você quer aprender a ler? Você quer ser curado? A partir do momento disso, você vai ter que assumir a responsabilidade pela sua vida, pelo seu destino, pelo seu futuro. E você não vai mais depender de esmolas. Também falei de uma pessoa que recentemente, isso alguns meses atrás, pediu, mandou mensagem, ó, vem aqui em casa. E eu não posso ir na igreja, traga uma cesta básica, estou precisando, tal. Eu não posso ir porque eu tenho uma hérnia, não posso ir na igreja. Eu falei, você tem uma hérnia, não pode ir na igreja? Você está de brincadeira. Eu tenho 2, meu irmão. Então, qual que é a muleta que algumas pessoas estão usando? Jesus perguntou isso algumas vezes, porque ele sabia que a partir do momento que a pessoa fosse curada, a vida dela teria que mudar, e ela teria que assumir as suas responsabilidades, e não mais depender de esmolas, e não mais dar desculpas esfarrapadas. Como aqueles da parábola do Senhor e do grande banquete, que um falou, ó, eu me casei e não posso ir. Mentira. Eu comprei uma junta de bois, vou experimentar para ver se eles podem andar junto. Ninguém que compra uma junta de bois vai experimentar depois os animais se dá certo deles trabalharem junto. É um absurdo. E o outro fala, ó, comprei um terreno, vou lá ver. Bom, se você está comprando terreno por telefone ou pela internet, depois você vai ver terreno, você é doido, no mínimo, né? Então, desculpas esfarrapadas. Você quer ser curado? Aquilo que parecia uma pergunta óbvia não é. Porque muitas pessoas, na verdade, se apoiam nas suas pequenas doenças. Muitas pessoas se apoiam nas suas pequenas impossibilidades,
para não assumir a responsabilidade pela sua vida. Essa é a grande verdade. E algumas pessoas ainda falam, orem por mim. Na verdade, ela fala, orem por mim, mas na verdade ela não quer que aquela situação mude. Porque se mudar aquela situação, ela vai ter que mudar de vida também. Ela não vai poder viver mais daquela forma cheia de desculpa. E Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Jesus sabia, mas estava testando se realmente aquele homem queria ser curado. E aquele homem, sem medo, disse que eu veja de novo. Significava que ele era uma pessoa que havia tido visão e que havia perdido. A Bíblia não fala os motivos, mas ele queria ver de novo. Jesus então respondeu, vá, a tua fé te salvou. Eu vivi um vá bem famoso, eu já contei essa experiência, né? Agora a Denise está aqui, ela não vai fazer eu mentir, né? Se eu falar mentira, ela já vai gritar, já que nem fez o... Depois que eu fiz a cirurgia, 2017, outubro, né? Retirei o câncer do intestino, e pós-cirúrgica e ferimento, evidentemente, era um ou dois dias depois, acho que um dia, não me lembro ao certo. E a médica, a doutora Paloma, uma médica extremamente competente, né, que fez a operação, veio para verificar, e assim ela começou a apertar, né, que estava saindo sangue, né? E a Denise ao lado, que estava me acompanhando, ficou impressionada. Lógico, alguém que não é da área médica, é complicado, né, ver isso aí. Então ela pediu para a médica para tomar um ar, né? Deixa eu sair um pouquinho, né? E a doutora Paloma, que é nordestina, falou, vá. O que ela estava dizendo? Ou seja, aquilo que você quer, então faça que vai acontecer. E Jesus fala a mesma coisa para aquele cego Bartimeu, vá, ou seja, o que você quer vai ser realizado, vai acontecer isso que aconteceu. Mas é interessante que Jesus, então, com essa palavra, e nós estamos agora na terceira cena, ele salva e cura Bartimeu. Ele salva e cura Bartimeu. A tua fé te salvou. Alguém pode estar perguntando, mas como assim? Jesus não fez um apelo, Jesus não fez uma exposição do Evangelho, Jesus não pregou, não pediu para ele levantar a mão. Jesus falou só que a fé dele havia te salvado. O que significa isso? Significa que aquele homem já havia declarado a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele chamou Jesus como filho de Davi, significava que ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E quando ele buscou Jesus intensamente, significa então que houve a sua declaração de fé na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. Porque Jesus veio, acima de tudo, para salvar. E essa é a coisa mais importante. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos a cura, é verdade, nós queremos a prosperidade. E Deus tem abençoado os seus servos de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. Mas essas bênçãos são temporais, são bênçãos passageiras. Aqueles que foram alimentados por Jesus, no outro dia tiveram fome novamente. Aqueles que foram curados, depois de um tempo,
tiveram outras doenças, morreram, talvez de velhice ou de outros motivos. Então as bênçãos, elas têm um caráter extremamente temporário, passageiro, mas a salvação não. E Jesus nunca curou, nunca alimentou, sem se preocupar com a vida espiritual, com a vida eterna, com a alma das pessoas. Por isso a pregação de Jesus é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não adianta ir aos pés de Jesus, buscar Jesus, apenas para umas bênçãos temporárias, passageiras, se não tivermos a certeza da vida eterna. Infelizmente, vivemos um momento da igreja brasileira, onde a busca pelas bênçãos temporais e passageiras concentram 99,99% da atenção desse público chamado evangélico. Basta assistir os programas de televisão, de rádio, etc., para verificar essa ênfase em algo que muitas vezes é passageiro, sem uma preocupação com a vida eterna, com Deus. Mas Jesus nunca deu essa ênfase nas coisas temporais. Ele curava, ele alimentava, mas acima de tudo, ele veio para salvar as pessoas, para resgatar as pessoas, para retirar as pessoas do destino eterno que seria o inferno, que seria a justa retribuição pelo pecado e pelo afastamento de Deus. Portanto, essa palavra de Jesus é a mais importante. Vá, a tua fé te salvou. Jesus nem fala que ele foi curado da cegueira. Nem há essa menção. Ele foi curado sim da cegueira. Mas o que era mais importante é que aquele homem passou a seguir a Jesus. De uma pessoa que estava à beira do caminho, ele estava à beira do caminho, passou a seguir a Jesus pelo caminho. Impressionante, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava à beira do caminho e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Algumas pessoas estão na beira do caminho, e eu digo na beira do caminho espiritual, porque algumas pessoas estão cegas do ponto de vista espiritual. Aquele cego, ele disse, que eu veja de novo. Então ele era consciente de que ele perdeu alguma coisa. Mas algumas pessoas não são conscientes de que tenham perdido valores espirituais. Quantos de nós estamos orando, ó Senhor, restitua a alegria da salvação que nós perdemos. Restitua-nos o primeiro amor que perdemos. E quando não estamos fazendo isso, estamos cegos espirituais e à beira do caminho também espiritual. Mas o momento é para largar aquilo que atrapalha. Rapidamente, de um salto, se colocar aos pés de Jesus, de frente a Jesus, e pedir para Jesus que eu veja de novo. Aquilo que eu não estou vendo, Senhor, que eu possa ver de novo. É interessante que no confronto com os fariseus, Jesus disse a eles, porque vocês dizem que vem, é que vocês estão cegos. Aquele homem não via, mas ele tinha olhos espirituais, porque ele clamou pelo Senhor, pelo Messias, pelo Salvador. Ele não via fisicamente, mas via espiritualmente. Os fariseus que viam fisicamente eram cegos espirituais.
e outros eram cegos espirituais. Então a nossa oração e o nosso pedido, muitas vezes, precisamos renovar esse pedido, que eu veja de novo aquilo que eu não estou vendo. Que tu me restitui a alegria da salvação, que tu faça-me voltar ao primeiro amor. Quando eu não media esforços, quando eu era alegre, satisfeito por andar com Cristo Jesus. Talvez tenhamos que fazer este pedido, que eu possa ver de novo. Enfim, meus irmãos, as coisas mais importantes da vida não podem ser deixadas para amanhã. Quando Jesus passou por Jericó, Bartimeu não perdeu a oportunidade, assim como Zaqueu também não perdeu a oportunidade. Em vida seria a última caminho de Jesus por Jericó. Mas tanto Bartimeu quanto Zaqueu não perderam a oportunidade. Não podemos perder esta oportunidade também. Amanhã pode ser muito tarde. Meditamos ainda ontem no culto de jovens. E o tema foi Game Over. Final de jogo. E quando o final de jogo da nossa vida chegar ao fim, nós teremos uma nova chance? Só em Cristo Jesus. Se não perdermos a oportunidade. Que ninguém perca a oportunidade diante de Cristo Jesus. E que ninguém fique à beira do caminho. Mas antes, que possa seguir Jesus pelo caminho. Que Deus os abençoe.